A casa abandonada no final da rua. Havia uma casa no final da rua, escondida entre árvores retorcidas e sombras densas. Ninguém sabia quem a construiu ou por que ela permanecia ali, mas todos concordavam que era um lugar assustador. As janelas estavam quebradas e o vento uivava através dos vãos, como se a própria casa estivesse gemendo. Os moradores locais diziam que, à noite, luzes estranhas brilhavam das janelas vazias e sussurros ecoavam pelos corredores vazios. Um dia, um jovem chamado Pedro decidiu explorar a casa. Ele estava cansado das histórias assustadoras e queria provar que não havia nada de errado com o lugar. Com uma lanterna na mão, ele subiu os degraus que rangiam e empurrou a porta enferrujada. O interior estava escuro e empoeirado. Teias de aranha pendiam do teto e o cheiro de mofo era quase insuportável. Pedro caminhou pelos corredores, passando por quartos vazios e móveis cobertos por lençóis. Antes de continuarmos com essa história arrepiante, quero fazer um convite especial para você que está nos acompanhando. Se você está gostando do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like para apoiar, ativar o sininho para não perder as próximas histórias e, claro, compartilhar com os amigos. Agora, vamos descobrir juntos o final dessa lenda. Ele não encontrou nada fora do comum, até chegar ao porão. A escada que levava ao porão era estreita e íngreme. Pedro hesitou por um momento, mas sua curiosidade o impulsionou. Ele desceu os degraus e a escuridão o engoliu. A lanterna tremeluzia, revelando paredes de pedra e uma atmosfera gelada. No fundo do porão, Pedro encontrou uma porta de madeira maciça. Ela estava trancada, mas ele sentiu uma estranha urgência em abri-la. Ele pegou um velho gancho de ferro que estava jogado no chão e forçou a fechadura. A porta rangeu quando se abriu, revelando uma sala pequena e escura. No centro havia um espelho antigo, com uma moldura de prata desgastada. Pedro olhou para o reflexo e viu algo que o fez gelar. Seu próprio rosto estava distorcido, com olhos vazios e lábios pálidos. Mas o que o assustou ainda mais foi a figura atrás dele, refletida no espelho. Era uma mulher vestida de branco, com cabelos negros e longos. Seus olhos eram vazios, e ela estendeu a mão em direção a Pedro. Ele gritou e correu para fora do porão, tropeçando nos degraus e caindo no chão. Quando olhou para trás, a porta estava fechada novamente, como se nunca tivesse sido aberta. Pedro nunca mais voltou àquela casa. Ele não conseguia esquecer o olhar vazio da mulher no espelho. Dizem que ela ainda está lá, esperando por alguém corajoso o suficiente para abrir a porta do porão. A história de Pedro e a casa abandonada rapidamente se espalhou pelo vilarejo. As pessoas começaram a evitar a rua onde a casa estava localizada, temendo encontrar a figura fantasmagórica que Pedro descrevera. Mas para Pedro, a experiência não foi apenas um susto. Algo profundo havia mudado nele. As noites passaram a ser assombradas por pesadelos e visões da mulher de branco. Ele decidiu que precisava entender o que havia acontecido. Mergulhou em livros antigos, visitou bibliotecas e conversou com historiadores locais. Descobriu que a casa havia pertencido a uma mulher chamada Isadora, que viveu ali há mais de um século. Isadora era conhecida por sua beleza e mistério. Diziam que ela praticava magia e que seu desaparecimento nunca fora explicado. Pedro voltou a casa uma última vez, decidido a enfrentar seus medos e buscar respostas. Levou consigo um amuleto de proteção e um diário antigo que encontrara na biblioteca, pertencente a Isadora.
Ao entrar na casa, sentiu uma energia diferente, quase como se estivesse sendo observado. Ele seguiu direto para o porão, seu coração batendo acelerado. Quando chegou à porta de madeira, encontrou-a entreaberta. Ao entrar na sala, viu o espelho no centro, mas dessa vez a figura de Isadora estava mais nítida. Ela olhou diretamente para Pedro e pela primeira vez falou. Sua voz era um sussurro gelado, contando sua história de traição e desespero. Ela havia sido traída por alguém de confiança, seu amor, que aprendeu ali usando um feitiço. Pedro, com o diário de Isadora em mãos, começou a ler as palavras que poderiam libertá-la. A sala tremeu e um vento gelado o envolveu. Ele sentiu uma força invisível tentando impedi-lo, mas continuou lendo. Quando terminou, a figura de Isadora sorriu, agradecendo antes de desaparecer em uma nuvem de luz. Pedro saiu da casa sentindo uma paz que não sentia há muito tempo. Ele sabia que havia libertado uma alma atormentada. A casa, no entanto, continuava a exalar um ar de mistério. O vilarejo retomou sua rotina, mas com um novo respeito pela casa no final da rua. Alguns diziam que à noite ainda podiam ouvir os sussurros, mas agora eram de gratidão. Pedro voltou à sua vida, mas nunca esqueceu sua experiência. Ele escreveu um livro sobre a casa e sua história, que se tornou um sucesso. Viajou pelo mundo, compartilhando suas experiências e ajudando outras pessoas a enfrentar seus próprios medos. No entanto, sempre sentia um vínculo especial com a casa que iniciou tudo. De vez em quando, ele voltava à cidade, visitando o local onde sua jornada começou. A casa abandonada, agora um ponto turístico, era frequentemente visitada por curiosos e admiradores de suas obras. Mas Pedro, com seu olhar atento, via algo que os outros não percebiam. Uma sombra fugaz nas janelas quebradas, um sussurro leve no vento, um eco distante de risadas. Ele sabia que o mistério nunca realmente acabava, que a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos era mais tênue do que muitos acreditavam. Pedro encontrava conforto nessa compreensão, aceitando que algumas perguntas nunca seriam totalmente respondidas. Isso, para ele, era a essência do mistério e do suspense. Em sua velhice, Pedro se retirou para uma pequena casa à beira de um lago, cercado pela tranquilidade da natureza. Ele continuou a escrever, mas suas histórias agora eram mais contemplativas, refletindo suas experiências e o conhecimento que acumulou ao longo dos anos. Seus leitores fiéis notavam a mudança, apreciando a profundidade e a sabedoria em suas palavras. Certa noite, enquanto escrevia à luz de uma vela, Pedro ouviu um leve bater na porta. Abrindo-a, encontrou uma jovem com olhos brilhantes e curiosos, segurando uma cópia de seu primeiro livro. Ela se apresentou como Clara, uma aspirante a escritora que desejava seguir seus passos e explorar o desconhecido. Pedro sorriu, vendo em Clara a mesma chama que o havia movido tantos anos antes. Ele a convidou a entrar, oferecendo chá e histórias de suas aventuras. Ao longo daquela noite, ele compartilhou seus conhecimentos e experiências, passando o bastão para a próxima geração. Assim, a lenda de Pedro e a casa abandonada no final da rua continuou a viver, não apenas nas páginas dos livros, mas nos corações e mentes daqueles que buscavam desvendar os mistérios do mundo. E Pedro soube que o ciclo de curiosidade e descoberta continuaria, eterno,
e imortal. E agora, antes de nos despedirmos, um convite especial para você que acompanhou esta saga até o fim. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal, deixe seu like para apoiar, ative o sininho para não perder as próximas histórias e compartilhe com os amigos. Fique atento para mais lendas e mistérios que traremos para você. Até a próxima! Entre as árvores retorcidas, sombras a dançar, havia uma casa velha, um segredo a guardar. Janelas quebradas, o vento a uivar, histórias de luzes estranhas, sussurros no ar. No final da rua, o mistério a explorar. Pedro com coragem a verdade vai buscar. O espelho antigo, uma alma a libertar. Na casa abandonada onde o medo vai morar. Com a lanterna em mãos ele subiu os degraus. O interior empoeirado, teias penduradas no chão. Caminhou pelos corredores, móveis cobertos de solidão, até encontrar o porão, onde a escuridão faz morada. No final da rua, o mistério a explorar. Pedro com coragem a verdade vai buscar. O espelho antigo, uma alma a libertar. Na casa abandonada onde o medo vai morar. Com manta de madeira trancada, mas ele abrir. No espelho viu seu rosto distorcido e sombrio. A mulher de branco, de olhos vazios. Pedro gritou, mas sua coragem resistiu. Voltou a casa, um último confronto. Com o diário em mãos, as palavras sussurrando. Isadora traída, um feitiço a prender. Pedro a libertou, sua história a renascer. No final da rua, o mistério a explorar. Pedro com coragem a verdade vai buscar. O espelho antigo, uma alma a libertar. Na casa abandonada onde o medo vai morar. Pedro seguiu em frente, histórias a contar. Mas a casa no final da rua siga observar. Entre sombras e sussurros, uma lenda perdurar. Na casa abandonada onde o medo vai morar. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe sem parar. Mais mistérios e lendas estamos aqui pra revelar. Na casa abandonada onde o medo vai morar. Até a próxima história, nosso canal acompanhar.